Olá, meus queridos, como vocês estão? Hoje nós iremos estudar a passagem da Bíblia lá em Êxodo 14, do 17 até o 22. Então, vamos lá. Diz o seguinte: Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Sabe, quando nós temos um problema, às vezes a gente olha demais para o problema sem olhar para a solução. Mas qual é a solução do meu problema, sendo que às vezes eu não posso fazer nada pelo meu problema? A solução é continuar olhando para Deus. Aqui vamos imaginar o contexto. Moisés sai do Egito e ele tinha acabado de vivenciar 10 pragas aonde Deus derramou sobre o povo do Egito. Então o povo de Israel tinha acabado de ver sinais e maravilhas feitos por Deus. Só que o que aconteceu? Eles acharam então que iriam sair e o faraó não iria mais atrás desse povo, do povo de Israel. Mas Deus endureceu o coração de Faraó, fazendo com que ele continuasse a perseguir o povo de Israel. Quantas vezes a gente tá num problema em que a gente não tem solução, que não cabe mais a nós, e a gente só olha no problema e não tem a fé para continuar. E a gente ainda nem consegue visualizar nada. Aquele povo tinha acabado de visualizar sinais e maravilhas e continuava a não crer que Deus era maior do que o problema deles. E é exatamente assim que a gente faz. Nós colocamos o nosso problema muito maior do que Deus. E não pode ser feito dessa forma. Enquanto o nosso problema for maior do que a nossa fé, do que a nossa segurança em Deus, nós não iremos alcançar a terra prometida. E o que Deus fez então? Endureceu o coração de Faraó. Faraó foi atrás daquele povo e eles chegaram na frente do mar e começaram a falar: e agora, Moisés? Como que a gente vai fazer? Nós iremos morrer aqui. Mas Moisés teve fé e clamou ao Senhor. E o que Deus fez? Os anjos que estavam na frente daquele povo, porque existem anjos na nossa frente, guerreando por nós, nós não estamos vendo, mas existem anjos do Senhor que lutam as nossas lutas por comando de Deus. Esses anjos foram para trás, protegendo o povo, dando luz para eles e trevas para o faraó, para o povo do faraó, para os soldados, para os guerreiros do faraó. E então, pela fé, Moisés foi lá, clamou e Deus abriu o mar. E o povo de Israel passou sem molhar uma gota da sola do seu sapato. Gente, é assim que Deus faz com nós. Por mais que você não consiga ver, por mais que você não consiga entender, por mais que você não consiga prosseguir, se a sua segurança está em Deus,
Deus continua no controle de todas as coisas. Não deixe o seu problema ser maior do que o nosso Deus, porque o mesmo Deus que lutou a guerra dos israelitas, que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que existe hoje em nossas vidas. Ah, Karine, mas eu tenho um filho que tá nas drogas, eu oro e ele não sai daquilo, o meu casamento tá acabando, as minhas finanças estão um caos. Se você está fazendo tudo correto que a palavra do Senhor te manda fazer, o meu conselho é: descanse no Senhor. É claro, vou dar um exemplo. Se eu estou desempregada, o que eu tenho que fazer? Entregar o meu currículo, certo? Se eu entregar o meu currículo, é a parte que me cabe a mim, o resto que é a parte que cabe ao Senhor. Então, se eu entrego o currículo, o que eu tenho que fazer? Ficar apavorada? Ficar ansiosa? Ficar temerosa? Não. É descansar. É confiar e crer que a porta irá se abrir. O mar se abriu na frente daquele povo. A porta que você precisa que se abra vai se abrir em nome de Jesus. E eu profetizo isso sobre a sua vida e sobre a minha também. Então acalme o seu coração. Não deixe as vozes que estão ao redor, as vozes do inimigo que está na sua mente, falar mais alto daquilo que Deus fala com você diariamente. Porque o inimigo vai falar. Mas você vai mandar ele ficar quieto. Sabe por quê? Porque Deus é muito maior do que ele. Deus é muito maior do que o seu problema. Sabe, que nesse dia você possa crer, que nesse dia a fé possa incendiar o seu coração para que você possa viver o seu sobrenatural em Deus. Que o Espírito Santo possa te revelar isso como uma faca que entra no seu coração e que seja real e verdadeiro. Que isso seja revelador no seu coração. Deus é maior do que os seus problemas. Confie, espere e entregue para que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.